meninos, tudo bom com vocês? Então, esse vídeo, né, o propósito dele é para a gente fazer assim um retorno da segunda atividade que vocês receberam, tá bom? Do terceiro bimestre, desculpa, certo? Então, semana passada eu mandei um forms para vocês com um feedback, um retorno. Vocês tiveram só 5 perguntinhas, alguns vídeos e da primeira atividade. Já esse aqui é referente à segunda atividade, dando aí quantidade, aí a questão que a gente está estudando dos organismos, né? E hoje nós vamos entrar justamente aqui nesse assunto, níveis de organização dos seres vivos, desde lá dele de uma forma menor que existe, vamos dizer assim, até sua forma mais abrangente, mais complexa, tá? Indo das células até chegar no organismo completo, certo? Então, essa aqui, ó, que vocês estão visualizando, essa atividade, foi justamente o material que eu enviei para vocês, tá? Onde eu comecei problematizando aqui, colocando alguns trabalhos que existem em equipe, fiz alguns comentários, tá? Tanto uma cidade, uma comunidade representa o organismo, né? As várias profissões desempenhadas nessa cidade representam as funções, certo? Que o organismo precisa executar. E as pessoas que fazem parte dessa cidade, elas representam as células do organismo. Olha que legal. Então eu fiz aí uma metáfora, uma comparação, né, do que nós estamos estudando com uma questão das cidades, ou então até de uma empresa, né? Tudo bem organizado, igual a nossa escola. É como tudo é feito, né? Tudo lá acontece para vocês, os alunos. Então, vocês lá dentro das salas, cada um de vocês é como se fossem as células. Vocês, de forma organizada, lá formando, por exemplo, o sexto D, o sexto E, o sexto F, de manhã o sexto A, e assim sucessivamente, vocês juntos, né, as células elas se agrupam conforme as características e a funcionalidade que ela vai ter, né? Conforme, por exemplo, aí como eu falei da questão das cidades, né? Quem vai fazer o papel ali no trabalho da educação, na saúde, nos transportes, certo? Então, assim seria também na escola e assim é no nosso corpo. Então, vocês agrupados dentro de uma sala, todos ali com um único propósito, seria o tecido. As células, vocês, alunos, agrupados, formando os tecidos, né? Então, vamos imaginar células do corpo, né? Uma célula aí, por exemplo, do sangue, né? Como é o caso aí das hemácias, dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, dos glóbulos brancos, leucócitos. Então, elas se agrupam com um determinado fim, tá? E elas vão formar ali o tecido sanguíneo, tá bom? Então, vamos voltar para a escola. Então, essas células, vocês, alunos agrupados, formam em uma série, uma turma, o sexto ano, certo? Aí várias séries juntas, né? Será que só tem um sexto ano? Não, nós temos sexto D, sexto E, vários sextos anos, né? A mesma coisa acontece com os sétimos, com os oitavos e com os nonos. Então, vários sextos anos juntos, né? Eles vão formar aí, vários alunos, os tecidos. E vários tecidos juntos vão formar um sistema. Então, esse sistema, no caso, seriam vocês os sextos anos da escola. Então, todos os sextos anos da escola formam um sistema, vamos dizer assim, os sextos anos da escola Mário de Oliveira, certo? Então, e a escola, outras modalidades da escola, professores, né? Todo mundo trabalhando em equipe. Será que só as turmas com os alunos lá dentro, todas as turmas iam funcionar? Não. Eu preciso que tudo esteja em harmonia. As outras salas, outras séries, secretaria de escola, biblioteca, coordenação, a cantina, né? É justamente essa falta aí de harmonia que não está tendo ainda 100%, eu acredito que é por isso que nossas aulas não retornaram ainda, tá? Estruturalmente falando, a gente ainda não está 100%, né, preparado para receber vocês, está tendo muito furto, muita invasão na escola, nossa escola está precisando de muita coisa ainda, então pensando nesse sentido, é por isso que a gente não teve ainda o retorno, que era para ter acontecido agora, nessa semana, mas vamos ter mais um pouquinho de paciência, tá, meninos? Eu quero muito contar com vocês. Então, tudo isso aí em harmonia são os sistemas, tá? Então, tanto os sextos como os sétimos, tanto os oitavos, tá? As secretárias, então, são os sistemas. Esses sistemas trabalhando todos em harmonia, vão formar o organismo,
que é o mais complexo, vamos dizer assim. E quem seria, professor, o organismo, pensando na escola? Seria justamente a escola completa, a escola por si só, tá bom? Então, vamos agora voltando ao contrário, a escola, o organismo, cada setor da escola, cada sala, série, secretaria, seriam os sistemas trabalhando em harmonia, tá? A coordenação pedagógica, coordenação de ensino, a gestão, secretaria, tudo que eu falei antes, seriam os sistemas. E esses sistemas trabalhando em harmonia vão dar o quê? Vão dar aí, vamos dizer assim, força aí para que os tecidos estejam bem. Os tecidos são o quê? No caso, as séries, todos os sexto anos, por exemplo, formam um tecido dos sextos anos, todos os sétimos tecidos, entenderam? E lá nos tecidos, se a gente for mais microscopicamente falando, nós vamos ter quem? As células, no caso, seriam os alunos. Olha aí que comparação bacana. Eu espero que com essa comparação vocês possam ter entendido um pouquinho melhor, certo? Aí no plano de vocês, aí nessa aula que eu enviei, eu dei o exemplo da empresa, de uma cidade, dos profissionais trabalhando em harmonia. Tudo bem? Então, voltando aqui. Aí eu coloquei um texto para que vocês possam ler, possam dar uma copiada, o que são os níveis de organização, o que são as células que a gente está estudando desde a outra semana, tá? Todos nós seres vivos, né? Nós somos formados por células, tem seres que é formado por uma única célula, unicelulares, mas a grande maioria dos seres são pluricelulares, como é o caso das plantas, como é o caso dos animais, de forma geral. Todos os grupos de animais que você possa imaginar, tá bom? Desde lá de uma esponja do mar, tá? De por exemplo, um inseto, um verme, até chegar numa ave, até chegar num réptil, num anfíbio, nos mamíferos, que nós estamos dentro desse grupo, né? Dos mamíferos também, certo? Então, e aqui vem aqui, ó, quando eu falei assim, ó, as células do cérebro são diferentes da dos músculos e a da pele, apesar de apresentarem o mesmo material hereditário. Essas diferenças estão relacionadas com a função que elas vão ter. É o caso da escola, né? Eu não vou poder juntar ali alunos do sexto já misturado com os nono, vai dar confusão, né? O desenvolvimento do intelecto, né, não chegou ainda, vocês ainda estão começando o Fundamental 2. Então eu não posso misturar essas células que são vocês do sexto com as células que são os alunos do nono, imagina isso? Então é o que está dizendo aqui no texto. Então, mesmo sendo de um mesmo corpo, de um mesmo organismo, essas células elas vão se comportar de forma diferente. Mesmo tendo o mesmo material genético, hereditário, elas cada uma tem sua função, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo, ó. Olha que interessante isso aqui. Porque a imagem não dá para ampliar, tá? Existem células mais arredondadas, tá? Outras assim, como é o caso da célula da derme, né, da nossa pele, tá bom? Parece que elas são sobrepostas, né, camadinhas por camada, mas tem formas geométricas, outras são mais assimétricas, tá? Outras são ramificadas, como é o caso do neurônio, né? Ele é bem como se tivesse uma cauda ali, nós temos ali o axônio, os dendritos ali, tudo passando ali as informações, os impulsos elétricos, tá bom? Tem outras mais alongadas, como as células, por exemplo, musculares, tá bom? Outras mais achatadinhas, que é o caso da pele. Então, essas células, elas vão se agrupando, e quando elas se agrupam, elas formam um tecido. Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e funções semelhantes estão agrupadas, formando tecidos. Então, células agrupadas formam tecidos. Os músculos, os humanos, por exemplo, são formados por um tipo de tecido, constituído por células especializadas para fazer o quê? Contrair e relaxar. Contrai, relaxa, né? Ali o exercício, né? O movimento. Aí aqui alguns exemplos de tecidos. Olha, o tecido epitelial, as células já vão ter alguma característica. Já o tecido nervoso, elas vão ter outros formatos, né? Tecido muscular já vai ser mais alongado e assim por diante. Tecido adiposo, que é tecido de gordura do corpo, né? O sanguíneo e o ósseo dos ossos. Então, e aqui as principais características, ó, o epitelial, exemplo aqui a pele, né? Olha como é que se comportam os tecidos. Já o muscular do coração, por exemplo, aí, ó, um tecido tirado lá do coração. Olha como é diferente o formato da célula. Então, sobre o tecido epitelial, as células são bem próximas, elas percebem que elas são mais juntinhas, próximas umas das outras. Quase não há substâncias, né, preenchendo esses espaços aí entre elas.
né? Esse tecido é importante para a proteção do nosso organismo. Então a pele ela é uma proteção, é uma barreira de proteção através da pele, né? E para o revestimento especializado de alguns órgãos, elas também estão lá, não está só aqui fora não. Existe lá o tecido, a pele lá do coração, do estômago, do intestino, de todos os nossos órgãos, certo? Do baço, do fígado. Exemplo aqui é a mucosa gástrica, né, que protege as paredes do estômago, a acidez do suco digestivo. Então, todas têm o seu propósito, têm sua função dentro do corpo, tá bom? Sobre o tecido muscular, é importante a questão de contrair e relaxar, como eu tinha falado antes. Suas células elas já são diferentes um pouquinho, né? A gente já são mais alongadas, tá? A locomoção, os batimentos cardíacos vão estar tudo ali para essas funções. Respiração pulmonar, movimento de deslocamento do alimento, aqui no esôfago, né? É para estar empurrando o alimento, processo da digestão e tudo isso. Então, as principais características dos tecidos aqui, tem aqui alguns exemplos, nervoso, tecido nervoso está lá no cérebro, o adiposo, né, já vai estar nas reservas de gordura do nosso corpo. Aí fala aqui um pouquinho de cada tecido, tá? Vou passar adiante, tá bom, menino, que o tempo não me permite. Aqui fala um pouquinho do tecido cartilaginoso que está lá nos ossos, no sangue, exemplo, as articulações, o crânio, o sangue, né? Vamos ter esse tipo de tecido. A grande presença, né, é que quantidade de substâncias extracelulares formando a matriz, né, entre aí uma célula e outra, substâncias que estão diretamente relacionadas com a função que esses tecidos vão desempenhar aí no corpo, certo? Então, vamos continuando aqui, muito texto para que vocês lessem. E aí eu entrava no assunto 2, dando continuidade aos níveis, né? Lembra lá do que eu dei o exemplo da escola, né? Desde vocês, a turma por si, cada setor da escola e a escola no total, né? No geral. Então, continuando aqui, o corpo humano, eu coloquei uma imagem, né? Que não está dando para ver muito bem. Já parou para pensar sobre o que realmente é importante em sua vida? Saúde física, conhecimento, aparência e estilo. Pode se divertir, amigos? E aí, família, é difícil a gente escolher uma coisa só. Então, agora a mesma coisa falando do nosso corpo. Será que é mais importante as células? Não, o mais importante é os tecidos. Não, o mais importante é os órgãos, os sistemas, o organismo. Todos são fundamentais, né? Todos são importantes. Todos trabalham para um propósito, para um bem maior, que é a manutenção, a vida desse organismo, certo? Então, o corpo humano ele é composto por diversos órgãos que trabalham para manter vivo e que são importantes para manter o bem-estar e a saúde plena desse, né, o equilíbrio desse organismo, certo? Aqui ficou sobreposto, né? E aí vinha continuando. Então, quando esses tecidos vão recobrir os órgãos e os órgãos em harmonia, um só não trabalha. O sistema digestivo ele precisa de vários órgãos. Ele precisa desde o estômago, o intestino, ele precisa de glândulas anexas, que é o fígado, por exemplo. Ele precisa de vários, né, até a própria boca, o mastigar. Então, vários órgãos estão ali trabalhando em harmonia para que esse sistema trabalhe. Então, os tecidos compõem os órgãos, é ele que faz a capa protetora, vamos dizer assim, tá? E se a gente for lá no microscópio, que é mais aprofundado no tecido, vamos chegar nas células, certo? Então, eles compõem os órgãos, estruturas com funções específicas nos seres. O tipo de tecido que compõe cada órgão está relacionado à sua função. Claro, se é tecido sanguíneo, tem a função lá de, né, levar ali, por exemplo, substâncias no sangue, a questão de levar transporte de gases também, de hormônio, né? Se for digestivo, a questão da digestão dos alimentos. Então, dependendo do tipo de tecido que eu estiver falando nervoso, a questão dos impulsos nervosos, do comando do corpo. O coração, por exemplo, é um órgão formado por diversos tecidos, entre eles o muscular, que permite bombear o sangue para o restante do corpo. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Um órgão, por mais importante que ele seja, né, precisa do auxílio dos demais também para conseguir realizar sua função, manter o seu funcionamento, tá bom? E esses órgãos em harmonia, trabalhando para um determinado fim, eu chamo isso de sistema. Olha aí os níveis de organização, né? Sistema. Aí aqui eu coloquei umas sugestões de link para que vocês pudessem observar, assistir aqui alguns vídeos, certo?
E aí, os sistemas são formados por órgãos que funcionam de forma integrada, em conjunto, né? Para realizar suas funções. O sistema cardiovascular possui órgãos entre eles, como o coração, que faz o sangue circular pelo corpo, tá bom? E tem vários sistemas, né? Digestivo, endócrino, circulatório, tá? Urinário, reprodutor, certo? Nervoso. E aí, muitos, tá? Cardiovascular, respiratório. Não vou me adentrar aqui, não. Urinário. Aí, com certeza, aí vai abranger vários órgãos, tá? E o organismo por si só. Vamos dar o exemplo lá que a gente falava da escola? Então, tudo isso em harmonia, a escola vai estar funcionando muito bem, por inteira, vamos dizer assim, né? Então, o conjunto de todos os sistemas vai formar um organismo, um indivíduo. Esse organismo, pode ser uma planta, uma pessoa, um animal, certo? Então, veja a sequência aqui de níveis de organização dos seres vivos, como é que ficou, né? Nessa imagenzinha aqui, ó. Porque eu não tenho como ampliar, meninos, a imagem, tá? A imagem não dá para ampliar. Mas vocês voltam lá na atividade que vocês receberam. E olha que interessante, desde a célula, tecido. Então, as células se agrupam, né? Moléculas, átomos, elas vão se agrupar, vão formar as células, que eu não comecei do átomo, né? Comecei da célula. Desde um átomo formando moléculas, essas moléculas se agrupando, formando alguns elementos importantes, algumas organelas que vão dar origem a essas células. As células se organizam formando tecidos, os tecidos organizados eles vão formar órgãos, esses órgãos aí em harmonia e organizados, trabalhando integralmente, eles vão formar sistemas. Os sistemas, todo em perfeita harmonia, vão formar um indivíduo por inteiro, o organismo. Aí coloquei aqui alguns links, certo? Para que vocês pudessem assistir. E uma atividade. E eu perguntava assim, analisando o esquema das células abaixo, identifique qual é a célula procarionte, a célula eucarionte e a célula vegetal. Depois justifique sua escolha com base na constituição de cada célula. Isso aqui já tem a ver até com o assunto da aula anterior, né? Então vocês iam dizer, ó, espero muito que vocês tenham feito essa primeira imagem, né? Elas são, poxa, professora, mas é um esquema, tá tão difícil de interpretar. Olha que interessante, olhem para ela. Dessas aí que você vê bem a diferença do núcleo, onde é uma capinha, uma bolsinha lá no interior da célula, onde dentro dele está o material genético, né? Ele é envolto, aí vai ter também a membrana mais fora, vai ter o citoplasma, que é aquele material lá dentro, onde dentro dele está cheio de coisinhas importantes que chamamos organelas. Então, a mais estruturada é a do meio, vamos dizer assim. Então, essa do meio é uma célula eucarionte, porque ela tem um núcleo verdadeiro, tá bom? Olha essa da ponta que tem uma cauda e um rabinho, né, para se locomover, um flagelo aí, certo? Essa daí, professor, eu tô vendo aí uma coisa ali solta, parece assim sei lá, o que é aquilo? É o material genético disperso. Ele não está organizado dentro de uma bolsinha, dentro de um núcleo. Está solto dentro do citoplasma, vamos dizer assim. Mas também tem a membrana plasmática, né? Vai ter o citoplasma, mas não tem um núcleo organizado igual a célula do meio. Então, ela é uma célula também, mas lá uma célula mais primitiva, uma célula das bactérias, e eu chamo de procarionte, célula procarionte. E essa primeira imagem, ela tem também citoplasma, tem a membrana plasmática que envolta por fora. Ela tem, na verdade, se você observar, até uma membrana a mais, tipo duas, para dar resistência, que eu chamo de parede celular, certo? E eu vou ter o núcleo ali apertadinho no canto, mas eu tenho um núcleo. Mas eu tenho uma bolsa, parece uma bolsa de água ali no canto, o que é aquilo? Eu tenho outros pontinhos diferenciados, é porque também está em preto e branco, né, meninos? Não está colorido. Mas é uma célula eucarionte, uma célula que tem núcleo verdadeiro. Mas ela tem algo a mais diferenciada. Parede celular, o vacúolo, que é essa bolsa grandona aí, vazia, tipo uma bexiga lá dentro, né? Então, eu estou falando de uma célula eucarionte vegetal. Certamente vai ter aí cloroplasto também para ajudar na fotossíntese. Então, meninos, a primeira imagem é uma célula eucarionte vegetal. Ai, meninos, me perdoe, eu fui lá para cima. Eucarionte vegetal, a primeira imagem. Tá aqui, né, a resposta.
pois possui o quê? Parede celular, vacúolos e cloroplastos. A segunda é uma célula eucarionte animal, pois não tem parede celular, ela não tem o que difere da primeira, tá? E nem vai ter vacúolo nem cloroplasto, tá? Mas ela é eucarionte igual a primeira, porque tem um núcleozinho verdadeiro. E a terceira é uma célula procarionte, pois não tem núcleo definido, não tem um material genético, né, ali organizado dentro de uma bolsinha, de um núcleo. Tem sim, mas está disperso no citoplasma. Por isso que é procarionte bactéria. E aqui vocês iam me dizer os nomes, né, dos níveis, começando lá do pequenininho, que ficou bem difícil para observar, né? Identifica os diferentes níveis. O segundo, então eu espero que vocês tenham acertado. Então, quem é o primeiro? A célula, é uma célula muscular, tá? Alongada, mais alongada. O segundo é o tecido muscular, tecido. O terceiro, nós vamos ter aí órgãos, né? Nós vamos ter aí o coração, é um órgão, tá? Então, vai formar quem? Vários órgãos ali em harmonia, o sistema. Então, primeiro, célula, segundo, tecido, terceiro, sistema, né? Desculpa, gente. Primeiro, célula, segundo, tecido, terceiro, órgãos, me confundi. Agora sim, vários órgãos em harmonia trabalhando. Nós vamos ter o sistema, que é essa quarta imagem. E por último, os sistemas em harmonia trabalhando, todos eles. Nós vamos ter o organismo, tecido, terceiro órgão, que é o coração, quarto sistema, que é o cardiovascular, e por fim, o organismo, tá? E como que esses organismos aí, esses níveis, contribuem para a formação do organismo por si só? Por que contribui? Como o organismo humano, por exemplo, só funciona graças à ação conjunta de todos esses níveis, os quais dão suporte aos sistemas tais como o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema digestório, o sistema respiratório, entre outros. Tá? Então, um organismo, para ele se manter em harmonia, manutenção, estar vivo, todos os níveis têm que estar em perfeita harmonia, certo? Trabalhando em conjunto. Então, meus queridos, era isso, tá? Tá? Um abraço aí da professora Márcia de Ciências, tá? Por favor, preencha esse formulário que vocês estão recebendo, não fica só nesse vídeo não, assista todo com carinho, eu vou deixar aí por mais de 24 horas aberto para vocês, tá? Um abraço, tchau, tchau.